Para o cônego Valtemário, queridos seminaristas, irmãos e irmãs, a nossa alegria nesta manhã celebrar aqui na igreja do Venerável Príncipe dos Apóstolos São Pedro, primeiro Papa, Bispo de Roma, e nesse dia também não deixar de celebrar São Paulo. São dois apóstolos, duas colunas da nossa igreja, da nossa fé, cuja celebração nesse dia é tradicional desde o século IV, ou seja, é uma festa da nossa igreja que é apostólica. Portanto, essa data é muito significativa. Em nosso país, vamos ter também amanhã nas paróquias essa celebração, mas nas igrejas de São Pedro e São Paulo podemos manter a data que é 29 de junho, a data tradicional. Dia de lembrar de rezar pelo Papa Francisco, sucessor de Pedro, rezar pela nossa igreja, rezar por cada um de nós. Certamente muitos devotos vêm nesse dia pedir a bênção das chaves para a sua casa. Também os pescadores têm uma devoção muito especial, mas todos nós, fiéis cristãos, católicos, toda festa de apóstolo é festa de toda a nossa igreja, portanto, de todos nós. Agradecer a Deus o dom da fé, agradecer a intercessão desses apóstolos, discípulos de Cristo, modelo também para a nossa fé, para a nossa vida. Toda vez que nós falamos, e falamos muitas vezes, viva São Pedro, viva São Paulo, não é só para louvar o santo, mas também para tentar, para a nossa vida, imitar as virtudes desses santos, viver o carisma deles na nossa vida, na nossa caminhada. Sabemos que temos provações, todos nós, como eles também tiveram, e assim como eles superaram isso, pela graça de Deus, queremos pedir a intercessão deles, para nossas provações do dia a dia, para nossas situações, nossas famílias, pedindo saúde, pedindo tudo o que precisamos, para com eles perseverarmos até o fim, graças à ajuda de nosso Senhor, que caminha sempre conosco. A missão de Pedro é muito singular. Ouvimos no Evangelho, Jesus confiou a ele as chaves do reino dos céus, ou seja, deu a ele essa autoridade, que é da igreja, mas muito especialmente de Pedro e seus sucessores, bispos de Roma. Hoje nós temos o Papa Francisco e continua esta missão. E ouvimos também na primeira leitura a igreja que reza por Pedro, como nós fazemos até hoje. Amanhã, por sinal, nas nossas paróquias, é o costume de colaborar com o óbolo de São Pedro, isto é, a nossa oferta também material para os trabalhos missionários do Santo Padre. Então, a nossa oração pelo Papa, como fez a igreja na primeira leitura, acabamos de ouvir, mas também nossa ajuda material. O Papa tem muitas tarefas, muitas missões de caridade, de evangelização, e a nossa oferta generosa ajuda a sustentação, ajuda essa missão do Papa. Queremos estar muito unidos ao Santo Padre. Quando celebramos São Pedro, nosso coração se dirige espontaneamente ao Papa, sucessor de Pedro. E nós queremos então, nesse dia, de modo especial, rezar por ele, pela sua missão, pela sua saúde, suas intenções também. Ouvimos no livro dos Atos, Pedro estava encarcerado e a igreja rezava por ele, e ele é salvo, é libertado daquela situação. O anjo o acorda durante a noite, não sabe se está sonhando, se está acontecendo de fato, mas ele obedece o anjo. Interessante. Quantas vezes também nós temos alguém que nos ajuda, pode ser um anjo, pode ser um amigo, uma pessoa próxima, e ele obedece a essa pessoa. São Pedro segue os conselhos, segue aquela palavra e é libertado, é salvo daquela situação. Queriam apresentá-lo ao povo, queriam martirizá-lo naquele momento, não era ainda a sua hora. Então ele é libertado milagrosamente pelo anjo e segue a palavra daquele enviado de Deus. Também nós queremos ter a mesma obediência, a mesma fidelidade àqueles que Deus coloca ao nosso lado para nos ajudar, não é mesmo? Então os anjos de Deus também nos socorrem. Nós queremos ter a obediência, a fidelidade a eles. Por isso, com o salmista dizer, de todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os nossos temores, nossas provações do dia a dia.
Cada um pode se reconhecer nesse salmo. O salmista diz: bendirei o Senhor em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Aprender com a palavra de Deus essa atitude de louvar o Senhor. Quando tudo está bem, quando é festa, quando é alegria, bendito seja Deus. Quando Ele nos permite passar em provações, dificuldades, bendito seja Deus também, porque não estamos sozinhos. Deus carrega a nossa cruz conosco. O Senhor Jesus nunca nos abandona, está ao nosso lado, sobretudo nas provações. Às vezes pensamos que Ele está longe, esqueceu de nós. Pelo contrário, nesse momento Ele está mais junto de nós do que nunca, não é? Então, socorreu-me o Senhor, Ele me libertou, me ajudou. Por isso minha alma se gloria no Senhor. Que ouça os humildes e se alegrem, diz o salmista. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. De todas as vezes que busquei, Ele me ouviu, de todos os temores me livrou. Nossa atitude de confiar em Deus, invocar sua ajuda, seu socorro, invocar os anjos. O texto continua: o anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Então os anjos estão sempre conosco, enviados de Deus para nos auxiliar. Possamos confiar neles e com confiança invocar seu auxílio também. Depois da segunda leitura, ouvimos o testamento espiritual de São Paulo. Esses dois apóstolos, Pedro e Paulo, colunas da igreja, são celebrados no mesmo dia. Às vezes a gente fala tanto de São Pedro, né? E aqui nessa igreja, de modo especial, os devotos se reúnem, mas não esquecer de São Paulo também, comemorado junto com São Pedro. Muito próximos, a missão dos dois, de certa forma, se completa. Santo Agostinho dizia que eles são quase como se fossem um só, porque São Pedro, o lado da autoridade, a unidade da igreja, a igreja que é apostólica, e São Paulo, a missão, a evangelização. São Paulo foi o maior missionário da igreja primitiva, percorreu tantos lugares, tantas cidades, pregando a palavra. Assim também nós queremos estar unidos à igreja, unidos com o Papa, sucessor de Pedro, mas também ser missionários em nossos dias. Deus conta conosco, com cada um de nós, em nossa casa, em nosso bairro, em nosso trabalho, a testemunhar o Senhor. Somos os apóstolos de hoje, somos os evangelizadores, os missionários de nosso tempo, assim como São Paulo. Ele também já está terminando a sua missão. Ele escreve a Timóteo dizendo: olha, está chegando o momento da minha partida, eu serei oferecido em sacrifício. Ele percebe que a sua hora está chegando. Assim como Cristo foi crucificado, ele sabe que não terá muito tempo também, mas ele se oferece, ou seja, ele aceita esse momento, esta provação, e diz: eu combati o bom combate, eu terminei a corrida, eu guardei a fé. Nós queremos também perseverar até o fim. Quando vem a provação, quando vem a dificuldade, vou desistir de Deus. Não, pelo contrário. Na provação, nossa fé se fortalece, nossa esperança cresce, a nossa oração, nossa súplica fica mais fervorosa, assim como São Paulo. Por isso ele disse a Timóteo: eu vou receber a coroa da justiça. Eu não, todos aqueles que perseveram com nosso Senhor. Que São Paulo interceda por nós, para quando chegar a nossa hora, nós perseverarmos também. Não desistimos da igreja, nem da fé, nem de Deus, nem da sua palavra, mas testemunhar com ardor isso. Testemunhar a nossa fé, testemunhar como irmãos e irmãs, comunidade de fé. Claro que Deus tem uma relação pessoal com cada um de nós, mas somos também uma igreja, uma assembleia. Nossa fé não é só individual, é uma fé de assembleia, uma fé comunitária. Por isso, nos ajudar uns aos outros, rezar uns pelos outros, caminhar juntos, testemunhando a fé de São Pedro e São Paulo, a fé dos apóstolos, a fé em Cristo. Essa fé que Jesus confiou a Pedro no Evangelho, como nós já falamos. Quem diz o povo que é Jesus? Ele perguntou. É um profeta, é um grande homem. É mais do que isso. Pedro disse: é o Cristo, o enviado de Deus, o Salvador da humanidade. Por isso queremos renovar a nossa fé em Cristo. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Nós queremos colaborar com a sua missão. Quantas pessoas que talvez não conhecem Jesus, não conhecem a palavra de Deus. Às vezes a gente pensa que todo mundo sabe. Não, nem todas as pessoas conhecem. Talvez seja através de nós que vão conhecer o Senhor. Pela nossa palavra, pelo nosso testemunho. Por
Por isso a importância de renovar a nossa fé, estar unidos na igreja, unidos como irmãos e irmãs que têm a mesma fé, que professam os mesmos valores, que defendem a vida tão ameaçada em nossos dias. Como é importante reafirmar esse valor inviolável, a vida humana, desde a sua gestação até o seu fim natural. A fé dos apóstolos é essa, a fé da igreja é essa. Nós queremos não inventar uma outra fé, perseverar nessa mesma fé, com esses mesmos valores, a família, a vida, enfim. Por isso invoquemos a intercessão de São Pedro e também de São Paulo, para a nossa fé, para o nosso testemunho ser vigoroso como foi o deles. São Pedro recebeu de Jesus essa missão tão singular, um humilde pescador da Galileia, que se torna bispo de Roma e papa, primeiro papa, não é? Em outra passagem, Jesus falava para ele, Lucas 22, quando você se converter, confirma os seus irmãos. Ele é aquele que reafirma, confirma a nossa fé, garante a unidade, a comunhão da igreja. A igreja é presente em toda a terra, mas a fé é a mesma. As pastorais, as paróquias, os bispos, enfim, em comunhão com a igreja, em comunhão com Pedro, em comunhão com o Papa. Em outra passagem também, João 21, Jesus pergunta 3 vezes, Pedro, tu me amas? E ele diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus dá a missão, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, seja pastor, dê a vida por elas, se for necessário. Assim também nós, não queremos apenas celebrar os apóstolos, mas reafirmar nosso compromisso com o Senhor Jesus, com a igreja. Se for necessário, também dar a nossa vida. Talvez não tenhamos que passar pelo martírio como eles passaram, mas queremos ter a mesma fé, a mesma coragem, o mesmo testemunho. Assim nos ajude nosso Senhor e os apóstolos São Pedro e São Paulo, que hoje celebramos.